Ele é um festival criado, né, pela Engenhoca Filmes, que é a minha produtora aqui de Petrópolis. E aí a gente fez a primeira edição do festival em 2018, né, no Cine Itaipava. E a ideia do festival, além de exibir filmes do cinema brasileiro contemporâneo, é a gente se aprofundar na linguagem cinematográfica. Por isso que tem esse nome, Linguagem em Foco. A ideia é fugir um pouco das propostas que normalmente acontecem em festival, onde a gente fica debatendo muito sobre dramaturgia ou sobre a temática que o filme apresenta, né? E não fala sobre aspectos técnicos da construção de um filme. Então, o nosso foco é criar realmente, criar esse festival onde a gente tivesse um espaço para assistir filme brasileiro e para falar sobre fotografia, sobre roteiro, sobre montagem, sobre direção de arte, som e tudo mais que o cinema pode abarcar, né? Então, essa foi a nossa proposta. E aí, a gente criou esse festival em 2018, né? Como eu falei, a primeira edição, que aconteceu lá no Cine Itaipava. E aí, um objetivo nosso é também sempre homenagear um grande cineasta, uma grande figura do cinema brasileiro que faça essa quebra de paradigmas de linguagem, ou seja, que na estrutura técnica de seus filmes ele quebre barreiras, seja no roteiro, seja na fotografia ou na montagem, enfim, quebre barreiras técnicas, né, quebre as barreiras formais da linguagem do cinema e apresente, né, um trabalho criativo, ousado. Na primeira edição, a gente homenageou o Rui Guerra, né, que é um dos maiores cineastas que a gente tem no Brasil, que já está chegando aí praticamente nos seus 90 anos. E a gente teve a honra de receber o Rui Guerra no Cine Itaipava. E, além disso, para completar essa homenagem para ele, né, além de exibir um documentário sobre o trabalho dele, a gente também fez o lançamento da biografia dele lá no Cine Itaipava, né, na livraria, que é o Rui Guerra Paixão Escancarada, escrito pela Avi Pacheco Borges, que é uma historiadora. Então, nessa primeira edição, a gente homenageou o Rui Guerra e a gente recebeu o Diogo Oliveira, que é diretor do filme O Homem que Matou John Wayne, que é um documentário sobre o Rui Guerra, e o Eduardo Nunes com o filme dele, Sudoeste, uma joia também do cinema brasileiro. E, além disso, a gente abriu o festival com uma mostra de curtas-metragens de cineastas da nova geração, justamente com a mesma proposta, cineastas que tragam filmes que quebrem essa barreira formal da linguagem, né, que tragam filmes ousados, criativos, originais, poéticos, que tragam uma linguagem mesmo diferente. Então, a estrutura foi essa na nossa primeira edição, uma mostra de curta-metragem da nova geração abrindo o festival, e depois exibição de Sudoeste, exibição do Homem que Matou John Wayne, lançamento da biografia do Rui Guerra. A gente recebeu todos esses diretores para debate. Então foi um momento muito inédito assim, para a cidade, porque a gente, além de exibir filmes da cinematografia brasileira contemporânea, que normalmente não estão no circuito comercial, a gente ainda conseguiu trazer para a cidade todos esses cineastas, tanto o Rui Guerra, o Diogo Oliveira, o Eduardo Nunes, quanto os diretores da nova geração também. E o interessante é que todos eles estavam presentes todos os dias de debate, de festival, o que faz também fortalecer mais ainda esse movimento em prol da discussão sobre o cinema, né? Então foi um encontro de gerações muito rico. E aí agora a gente chega, né, na nossa segunda edição, que aconteceria em abril, né, desse ano, em abril de 2020, mas por conta da pandemia a gente adiou, e a gente vai executar agora, em dezembro de 2020, de forma totalmente online e gratuita. Nosso objetivo continua sendo o mesmo, o nosso foco é discutir a linguagem do cinema, e o homenageado dessa edição é o Walter Carvalho, grande diretor e diretor de fotografia do nosso cinema, né? Talvez o maior diretor de fotografia que a gente tem no cinema brasileiro, com filmes aí na sua carreira, como Central do Brasil, Lavoura Arcaica, Céu de Sueli, Amarelo Manga. Realmente ele tem um currículo enorme, são mais de 75 prêmios nacionais e internacionais, e aí a gente... Para homenagear o Walter, nesse contexto online, a gente também trouxe algumas novidades esse ano para o festival.
pouco sobre a programação. A gente vai ter, de novo, né, nossa janela LEF de novos cineastas, onde a gente vai exibir filmes de novos cineastas do estado do Rio. São 6 curtas-metragens, justamente que se debruçam nesse estudo da linguagem, esse estudo criativo, poético e original da linguagem. Então, essa é a janela LEF, de novos cineastas. A gente vai ter também a janela oficial, que é a janela de longas-metragens, né, do cinema brasileiro contemporâneo. Então, a gente vai ter o Abrindo Despedaçado, que tem a direção de fotografia do Walter Carvalho homenageado. A gente vai ter o Quase Memória e a gente vai ter também o Abismo Tropical. Na janela educativa, nós vamos exibir um curta-metragem dirigido por mim, aqui no projeto Cine Pablo na Escola, onde a gente criou um curta-metragem com 43 crianças do Centro Educacional Comunidade São Jorge, no Independência, na comunidade do Independência aqui em Petrópolis. Esse filme está rolando em festivais do Brasil, festivais fora do Brasil. A gente está tendo a honra de receber vários prêmios com esse filme. E é um filme infantil, né, voltado para o público infantil e infanto-juvenil. Então ele vai entrar na janela educativa do festival, para a gente poder também abraçar o público infantil, né, para a gente ter programação aí para a família inteira que esteja interessada em cinema. E nós vamos ter também a janela especial, que é essa novidade aí para a gente homenagear o Walter. Nessa janela especial, a gente vai ter materiais raros da carreira do Walter. Então, a gente vai ter a série América, de 1989, o primeiro episódio dessa série, que é uma série documental feita pelo Walter, João Moreira Salles e mais alguns nomes importantes do nosso cinema. Essa série, a gente vai exibir o primeiro episódio e ela tem mais, eu acho que 3 ou 4 episódios. Lá na época que ela foi lançada na televisão, em 89, ela não só fez muito sucesso, como ela mudou os rumos do documentário, tanto para cinema quanto para televisão no Brasil. Já naquela época, ela já quebrou os paradigmas da linguagem e já apresentou novas possibilidades para o documentário, né, para a série documental, tanto televisiva quanto um documentário, mesmo filme, né, no cinema. Então fez muito sucesso. E o outro material que a gente vai apresentar também nessa janela é a entrevista do Walter Carvalho para o programa Sangue Latino. A entrevista que ele deu para o Eric Nepomuceno, uma entrevista lindíssima, onde ele expõe a visão dele de arte, de fotografia, o papel que ele considera que os artistas tenham, né, na nossa sociedade. Então, a gente também vai ter essa janela especial. Encerrando o festival, a gente vai ter a grande live LEF Digital, onde a gente vai receber todos os cineastas. Então, o Paulo Caldas, diretor do Abismo Tropical. A gente vai receber também a Bárbara Cunha, que foi co-diretora, roteirista e produtora do Abismo Tropical. Vamos receber novamente o Diogo Oliveira, dessa vez como roteirista do filme Quase Memória. E vamos receber o Walter Carvalho como diretor de fotografia do Abrindo Despedaçado e também como nosso homenageado. Então a gente vai conversar sobre a carreira, sobre esse filme especificamente, e também sobre a carreira dele como diretor de fotografia, como diretor, e como fotógrafo, né? E também vamos receber para essa live os cineastas selecionados na janela LEF, os novos talentos, né? Então a gente vai receber diretores, roteiristas, montadores dos filmes, dos curtas-metragens da nova geração. Então vai ter esse grande momento que vai ser essa live, um grande encontro, né? Que vai acontecer através do YouTube, do Linguagem em Foco. E nessa live, além de todas as conversas com os diretores, nós vamos ter durante toda a live momentos de homenagem ao Walter Carvalho, né? Momentos que enalteçam a carreira desse grande artista do nosso cinema e que também façam o espectador, as pessoas que estão assistindo em casa, pensarem um pouco sobre esses aspectos mais técnicos do cinema, pensarem sobre linguagem, né? Começarem a pensar um pouco sobre como o cinema é feito, né? A gente costuma dizer que o LEF é um festival feito por e para quem ama cinema. É um festival feito para pensar sobre a arte de fazer filmes, e é justamente isso que a gente quer. Pensar junto com os diretores, com as pessoas que estiverem assistindo a live, pensar sobre a maneira como os filmes são construídos, né, em todos os aspectos técnicos. Então essa programação super rica vai estar disponível na plataforma do Linguagem em Foco, que é linguagemfoco.com.br. Então as pessoas, durante o festival, elas vão poder entrar na nossa plataforma exclusiva no momento que elas quiserem e assistir o filme. Vai bastar a pessoa se cadastrar ali rapidamente e ela vai poder assistir o filme. A primeira edição do Linguagem em Foco a gente realizou por meio de financiamento coletivo. A gente criou uma plataforma de financiamento coletivo e a gente conseguiu viabilizar dessa forma, né? Para a segunda edição, a gente inscreveu o projeto, nós da Engenhoca Filmes,
eu, Beatriz Ohana, como coordenadora e curadora do LEF, e a Natália Azevedo, que é a nossa produtora executiva, né, do LEF. O LEF, Linguagem em Foco, tem esse apelido carinhoso, LEF, para ficar mais fácil de falar. A gente inscreveu a segunda edição do LEF no edital de seleção de projetos culturais do município, no ano passado, em 2019, né, que são projetos aprovados e viabilizados via Fundo Municipal de Cultura. Então, a gente foi aprovada, e aí, como eu disse, ia acontecer em abril, né, com verba do Fundo Municipal de Cultura, e aí agora tudo foi adiado e voltamos agora em dezembro para realizar com essa verba, né. Somos uma equipe muito reduzida, basicamente a Engenhoca Filmes funciona com um corpo fixo de 2 pessoas, que sou eu como diretora, coordenadora e fundadora da produtora, e a Natália Azevedo como produtora executiva. E aí, para realizar esse projeto, a gente vai fazendo parcerias específicas, né, conforme forem surgindo as demandas de contratação. Então, a gente tem a galera de assessoria de comunicação, tem a galera de identidade visual, sites, plataforma de streaming, tem a galera de mídias sociais, né, que a gente vai contratando. Mas nós somos uma equipe muito reduzida, na verdade, as pessoas ficam chocadas de ver que um festival desse tamanho é organizado apenas por 2 pessoas e, de novo, para a gente é um orgulho enorme, é um festival feito por mulheres. A nossa equipe ela é 90% feminina, até nas contratações, na verdade a gente tem 2 pessoas, só 2 figuras masculinas, nós realmente somos uma produtora de mulheres que normalmente contrata mulheres para realizar. Então, é bem interessante pensar isso, né? Você vê uma produtora na cidade de Petrópolis tocada só com mulheres, um festival só de mulheres em Petrópolis. E aí também tem uma coisa importante de se dizer, apesar da gente ter bastante homem na nossa programação, a gente está fazendo um esforço muito grande para aproximar as mulheres, né? Para mostrar que existem muitas funções importantes no cinema que não são só os diretores. Então tem mulheres em funções técnicas, de cabeças de equipe, né, em filmes, mulheres exercendo funções fundamentais na criação dos filmes ali. Então, por exemplo, na live a gente vai receber esses novos talentos, não serão só os diretores, serão também outras mulheres envolvidas. Então vai ter mulher roteirista, mulher atriz, mulher montadora, né? E a gente vai criar também, eu esqueci de falar sobre isso, na plataforma do LEF vai ter uma seção chamada Mulheres no LEF, onde a gente vai enaltecer o trabalho de todas as mulheres envolvidas em todas as produções dos filmes que a gente vai exibir. Então ali a pessoa vai clicar nessa seção no nosso site e vai ver ali foto de todas as mulheres, é uma lista de mais de 20 mulheres, e dizendo o que elas fizeram em que filme, justamente para enaltecer o trabalho feminino e mostrar. A Engenhoca Filmes é uma produtora de mulheres e a gente quer valorizar a participação feminina no cinema. A gente busca, primeiro tem uma questão geracional, né? A gente não, embora a gente já tenha nomes novos no cinema, que já está aí com 2 ou 3 longas nas costas, né? Que já tem uma criatividade, uma originalidade, são pessoas que já seriam interessantes da gente explorar, existe uma questão geracional. A gente quer justamente homenagear pessoas que já têm uma carreira extensa no cinema, né? Então, normalmente são figuras mais velhas mesmo, figuras que já estão realizando há muito tempo. Coincidentemente, essas 2 figuras, o Rui Guerra, né, e o Walter Carvalho, são figuras que vieram lá do cinema novo, que tem uma história no cinema brasileiro há muito tempo, né? Então, assim, tem um critério geracional, a gente não quer uma pessoa que esteja começando a carreira agora, né? E tem esse critério da linguagem, se são artistas que se debruçam ali para criar filmes dentro das suas especificidades, né? O Rui Guerra como diretor e o Walter Carvalho como diretor de fotografia, se eles criam linguagens novas, né? Por exemplo, o Walter Carvalho, ele é uma figura muito específica do nosso cinema, porque ele faz umas coisas muito interessantes em termos de linguagem. Ele é um cara que veio da pintura, né? Então, a gente costuma dizer que o Walter Carvalho pinta quadros com a câmera. A cada plano que ele faz com uma câmera, ele pensa naquilo como se fosse um quadro. E a referência dele, dos pintores, no que ele cria, na coisa de luz e sombra, né, que a fotografia se trata disso, luz e sombra, o que ele cria ali de dramaturgia com a luz faz referência a pintores muito antigos. Então, ele é um cara que traz essa coisa do audiovisual como a arte, que abraça todas as outras formas de arte, né? Ele é um cara que lança mão de várias expressões artísticas para criar o trabalho dele no cinema. Então, isso é uma linguagem ousada, isso é uma linguagem autêntica, original, inovadora.
e altamente sensível. Então, o nosso critério é esse. Quem são esses nomes? Quem são essas figuras que criam esse cinema, né? Quem são essas figuras que quebram essas barreiras para criar esse tipo de cinema muito poético, muito sensível, que abraça outros tipos de arte, né? Que traz aí propostas muito diferenciadas no corpo técnico, né, do seu filme. Então, o critério é esse. E aí, pensando também, trazendo esse gancho da questão da mulher, nós estamos homenageando agora de novo mais uma figura masculina. E aí a gente está fazendo um trabalho bastante apurado de pesquisa para a próxima edição, para a gente conseguir homenagear uma mulher. Linguagem, para mim, pessoalmente, profissionalmente, né, eu costumo dizer que Linguagem em Foco é o menino dos meus olhos. Ele foi o segundo projeto que eu trabalhei como produtora. Ele foi o primeiro projeto da minha produtora. A Engenhoca Filmes se lançou fazendo Linguagem em Foco, a primeira edição. E a partir daí, eu nunca mais parei de produzir. Então, juntar isso, né? Essa coisa de ter começado o trabalho da produtora com Linguagem em Foco, então por isso ser o menino dos meus olhos, porque é o principal projeto da minha produtora, apesar de a gente já ter produzido filme e clipe, de 2018 para cá, a gente já fez outros trabalhos. Esse festival, ele junta tudo o que eu acredito do cinema, né? Ele traz justamente esse cinema que eu acredito, que é esse cinema não tão realista, ou se for um cinema realista que quebra essas barreiras formais. Então, quem são esses artistas, né? Essa pesquisa, ela me é muito cara, por isso que, assim, além de coordenar o festival, né, tá na coordenação de produção, eu sou a curadora dele, porque isso aí é um pensamento que eu tenho desde a época que eu estudei cinema na Darcy Ribeiro, né? Eu fiquei morando no Rio 6, 7 anos, estudando e trabalhando com cinema, e era uma coisa que voltava sempre na minha cabeça. Por que as pessoas, nos espaços dedicados a falar de cinema, por que as pessoas não estão falando sobre como os filmes são feitos? Por que não existem espaços onde a gente possa discutir só fotografia, só roteiro, só montagem? Por que a gente sempre cai nesse lugar de discutir os temas que os filmes apresentam? E apesar de ser muito importante, né, ainda mais no Brasil, que muita coisa do cinema brasileiro traz aspectos sociais, né, do nosso país, é importante debater tema, mas a gente já está também saturado disso, porque é só isso que a gente faz. Então, realmente, quando eu pensei, né, em criar o Linguagem em Foco lá em 2018, eu pesquisei muito para saber se existiam filmes que falavam sobre aspectos formais da linguagem. E eu percebi que não tinha, não. E aí, acho que por conta disso tudo, né, dessa necessidade, eu lá atrás, como uma estudante de cinema que não via isso acontecendo, e depois virei um profissional de cinema que sentia falta disso, aí eu vim morar em Petrópolis de novo, né, porque eu nasci aqui, enfim, sou petropolitana. Vim morar em Petrópolis de novo, depois de ter estudado, trabalhar com cinema 6, 7 anos no Rio, eu voltei e isso ficou mais gritante ainda para mim, porque aí Petrópolis tem menos ainda esse cenário, né? Isso se tornou cada vez mais forte dentro de mim. Eu voltei a morar aqui em 2016, fiquei matutando essa ideia até surgir o Linguagem em Foco em 2018. Então, por isso ele é tão importante, assim, pra gente, e por isso também eu tenho essa empolgação para falar. No cinema, muito fortemente, é a possibilidade de criar qualquer universo a partir dessa linguagem, né? A partir dessa forma de expressão. O cinema, ele é a única arte capaz de incorporar todas as outras formas de expressão e fazer isso criando novos universos. A gente, a partir do momento que a gente cria um cenário e liga uma câmera, a gente é capaz de estar em qualquer outro país, em qualquer outro planeta, ou quiçá um planeta que nem existe, ou um país que não exista. A gente, a partir do cinema, é capaz de criar qualquer universo, né?
Uma coisa que um professor meu me falou no primeiro semestre na Darcy Ribeiro, a escola de cinema que eu estudei. Ele falou isso, você fazer cinema é brincar de Deus. E eu acho que é isso mesmo, é você conseguir criar novos mundos, novas possibilidades. Isso pensando no cinema de ficção. Mas o cinema documental, a gente é capaz de interferir diretamente numa realidade de um discurso específico, propondo novas saídas, né? A partir do cinema documental, a gente também exerce discussões, igual eu falei, né? A gente discute sobre o nosso país, sobre a nossa realidade. Então, o cinema ficcional tem essa capacidade de criar outros mundos, né? Você brincar de Deus. E o cinema documental tem essa capacidade de ferramenta de informação, de ferramenta de formação social, né? Então, o cinema é esse fantástico universo, assim, que muito me encanta e que eu muito me encontro. Petrópolis não é só uma cidade turística. É uma cidade turística e é importante que se tenha turismo aqui na cidade, mas não é só isso. E aí não é só isso, nem em termos de evento e nem em termos de narrativas. Que histórias estão sendo contadas na nossa cidade, né? A incrível aventura das sonhadoras crianças contra a lixeira furada e Capitão Sujeira. O Cine Pagu é um projeto também da Engenhoca Filmes. E a gente começou a ir para a escola Centro Educacional Comunidade São Jorge, lá na Independência, no início do ano passado, para realizar apenas um cineclube, onde a gente exibiria filmes para as crianças e depois a gente ia conversar, fazer algumas atividades lúdicas, umas oficinas, vamos dizer assim, e depois uma roda de conversa. E aí, como a gente mostrava a realidade de outras crianças, a gente mostrou filmes de crianças quilombolas, crianças sertanejas, crianças indígenas. Para eles, aqui do Independência, essas nossas crianças aqui do Independência, eram 43 crianças de 8 a 14 anos, começaram a ver que pelo cinema elas podem contar a realidade delas também. E elas começaram a se interessar por essa parte, no nível que a gente resolveu criar, a Engenhoca Filmes, um projeto de formação audiovisual para essas crianças, onde ao longo de um semestre inteiro, elas passariam por oficinas com todas as etapas de criação de um filme. Então, elas passaram por oficinas de introdução à linguagem cinematográfica, roteiro, fotografia, cenografia, direção de arte, filmagem, montagem. E aí, todas essas oficinas culminariam na criação desse filme. Um filme que conta justamente uma história que é a visão que essas crianças têm no bairro. Eu peguei o principal incômodo que elas têm ali dentro do Independência, que é o lixo. E a gente transformou quais ideias deles, as ideias de soluções que eles tinham para o bairro, ideias fantasiosas que eles tinham de heróis e de vilões, e a gente transformou isso num roteiro e realizou esse filme com eles, que está rolando o Brasil inteiro aí ganhando prêmio. E o que eu quero dizer com isso? Justamente mostrar que, olha essa narrativa que nada tem a ver com a narrativa histórica, que nada tem a ver com a narrativa imperial, é a narrativa de um bairro, de uma comunidade, contada a partir do olhar de crianças. É um filme riquíssimo, altamente poético. Ele está fazendo o maior sucesso em festivais, as pessoas ficam chocadas com a atuação daquelas crianças, com a fotografia, com a direção de arte. Então, eu acho que é isso, né? A gente possibilitar que o povo petropolitano oportunizar esse acesso ao cinema, porque depois disso as coisas vão acontecendo, é só oportunizar que tudo acontece, assim. E o cinema tem essa capacidade, essa magia de botar as pessoas para fazer e fazer as coisas acontecerem, né? Próximos passos da Engenhoca Filmes, apesar de a gente estar num momento muito incerto, né, para a cultura e para a arte no Brasil, a gente quer continuar fortalecendo o Linguagem em Foco. E se, todo esse cenário permitir, a gente quer fazer a próxima edição do Linguagem em Foco já presencial, né, de uma forma maior. Então a gente tem esse objetivo, né, de continuar fortalecendo a Linguagem em Foco e fazer com que ele seja um festival que se consolide cada vez mais no cenário do cinema brasileiro. A gente quer colocar Petrópolis no mapa dos festivais brasileiros a partir do Linguagem em Foco, apesar de já existirem outros festivais na cidade, não existe festival com essa proposta. Então a gente quer colocar Petrópolis no mapa dos festivais a partir dessa proposta de linguagem com o Linguagem em Foco, né? O nosso outro projeto também é a produção do nosso segundo filme, né? O primeiro foi esse, realizado com as crianças. O segundo é um filme também meu, com direção minha. O roteiro não é só meu, mas é um filme já com outra temática, um filme adulto, que vai ser rodado aqui em Petrópolis também. E a Engenhoca Filmes tem um grande sonho, que também foi interrompido com a pandemia, de criar a escola de cinema do Cine Pagu.
onde a Escola Cinema do Cine Pagu dentro do bairro do Independência, onde a gente conseguiria receber crianças de outras escolas, porque lá dentro tem muitas escolas, e aí a gente, no contraturno, faria uma formação continuada com essas crianças, e não só um esquema de oficina aprovado no edital, mas algo realmente contínuo, que dure o ano inteiro, que eles tenham atividades semanais para ir até a escola de cinema, enfim, e passar por todas as aulas, criar filme, botar essas crianças, oportunizar, novamente essa palavra muito importante, oportunizar que essas crianças tenham acesso à produção cinematográfica, já que o cinema, por vezes, se faz, né, uma arte tão elitizada e tão cara. Então, a gente tem esse sonho, fortalecer o Linguagem em Foco, produzir o nosso próximo filme e criar a Escola de Cinema do Cine Pagu aqui em Petrópolis.